falamos de preparar a empresa para os próximos anos, muita gente pensa logo em tecnologia, em investimento, em crescimento, em inteligência artificial, na revolução industrial até que temos estado a debater, mas a maioria das empresas falha muito antes disso, ou muito antes de decidir que tecnologias, que investimentos, como é que, ou qual será o caminho para o crescimento, e falha porque não cria internamente as condições mínimas para decidir bem quando o contexto muda, e ele está sempre a mudar e cada vez com uma maior velocidade. E neste episódio que fecha esta série em torno da temática de estaremos a viver uma nova revolução, é exatamente isso que eu quero passar, fechar esta série com chave de ouro, que é o que é que uma empresa precisa para estar preparada mesmo antes de pensar em que investimentos é que vai fazer, como é que ela pode estar preparada para responder a qualquer contexto, às alterações contextuais, sem entrar em pânico ou tomar decisões, portanto, no improviso. Portanto, fique comigo neste episódio que vai fechar esta série, portanto, espero eu, com chave de ouro. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Competir. O meu nome é Ana Rola, sou consultora de gestão há mais de 16 anos e ajudo empresários e empreendedores a criarem projetos focados na sua competitividade e no crescimento dos seus resultados. E hoje, neste episódio, que é um episódio de certa forma especial porque trouxe a novidade de criar uma minissérie. Já tinha feita quando dos episódios das mega ameaças, acerca do livro Mega Ameaças, mas por norma trago um tema por episódio e decidi fazer esta série sob o mote do estaremos a viver uma nova revolução industrial, porque trazia dentro dela várias temáticas que são fundamentais para a competitividade das empresas, nomeadamente a automação, a indústria 4.0, a digitalização, a inteligência artificial, os robôs, portanto, todas estas dinâmicas tecnológicas que nós estamos a viver, que há mais de uma década, não é? Portanto, que temos vindo a viver, ela está em modo acelerado, ela já nunca mais irá para trás e, portanto, eu fiz exatamente o desafio de começar pelo questionamento se estaríamos efetivamente a viver uma nova revolução industrial. Se quer saber qual é a minha resposta, qual é aquele que é o meu pensamento e ainda não viu, veja o episódio onde, portanto, dei início a esta série para então saber e, quem sabe, até dar a sua opinião, também lá nos comentários ou até mesmo neste episódio. Portanto, se está a ver este episódio e caiu aqui, não viu nenhum dos episódios da série, eu convido, depois de ver este episódio, a ir aos outros episódios, percorrer, também com eventual espírito crítico de saber, ok, o que é que já está a implementar, o que não está, se é útil, se não é útil, porque isso ajuda-me também a escolher, a selecionar que conteúdos é que são relevantes para eu trazer aqui para este canal em que faço estas publicações de forma aberta, gratuita, para todos aqueles que me queiram seguir. E já agora, se não me segue, clica aí para subscrever o canal e seguir e fazer, portanto, efetivamente, receber todas as notificações daquilo que eu vou publicando por aqui. E hoje, fechando esta série, onde falámos de, como eu já disse, de vários episódios de conceitos como a indústria 4.0, indústria 5.0, da dinâmica da China, onde muitas destas tecnologias que parecem estranhas para muitos já estão, portanto, já fazem parte do dia-a-dia de muitas empresas. Enfim, várias temáticas foram trazidas por aqui,
mas não poderia fechar esta série sem, ok, vamos agora aterrar e perceber como é que quem dirige uma empresa, um empresário que está confrontado com todas estas alterações, como é que pode preparar a empresa para os próximos anos, no sentido de tomar decisões certeiras, mesmo estando mergulhado em constantes novidades, em constantes alterações do próprio contexto tecnológico, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, e portanto tudo isso tem de fazer com que as empresas pensem de forma estratégica, pensem de forma não em reação a, mas de forma a elas próprias tomarem decisões que tragam valor para a sua empresa. E por isso não poderia deixar de fechar esta série com este tema de como preparar a empresa para os próximos anos. E antes de avançarmos, portanto, para os pilares que eu vou trazer aqui neste episódio para você saber o que tem ou que deverá ir em busca de ter para preparar a sua empresa para os próximos anos, e eu quero deixar aqui claro, alinhar aqui algumas ideias para deixar claro o que é isto de estar preparado. E estar preparado, uma empresa estar preparada não é ter todas as tecnologias que vão surgir, caminhar para o máximo de automação que pode ter dentro da sua empresa, caminhar para estar sempre à frente, digamos, do futuro, ou prever o futuro com exatidão, porque isso nunca vai acontecer. E mais, nem sempre ter todas as tecnologias é o que é, do ponto de vista financeiro, a decisão acertada da empresa. E, portanto, o que é que, na minha ótica, muito antes de pensar em criar projetos, em investir, em saber as tais tecnologias, na tomada de decisão, é preciso a empresa estar preparada para tomar a decisão. E isso é um passo antes, portanto, digamos, está antes de qualquer planeamento do ponto de vista da ação, do que é que vai ser feito. É o momento da tomada de decisão. E para esse momento existir e estar bem estruturado, a empresa tem de ter alguns pilares que vamos aqui hoje falar. E eles assentam, assim, em resumo, em perceber rapidamente o que muda, saber ao que devem estar atentas, o que devem ignorar, ou seja, há muito ruído a surgir todos os dias em relação digamos, a avanços tecnológicos, a novas tecnologias, a novas dinâmicas de automação. E a empresa tem que saber distinguir claramente o que é para si, o que é que não é, o que é que eu tenho que estar atento, o que é que eu não tenho, definir critérios objetivos para a tomada de decisão e saber ajustar, portanto, sempre que necessário e sempre que o momento revele que isso é importante. E isso é algo que hoje em particular, portanto, nos tempos que estamos a viver, eu acho que se torna bastante clarividente de que o mercado mundial está a mudar a sua reorganização, a sua reconfiguração, a forma como as empresas até estavam habituadas a lidar e a vender dentro de um determinado mercado. Há várias economias, nomeadamente a dos Estados Unidos, que sempre foi visto como um parceiro que agora parece que está a querer rebentar com essas parcerias e, portanto, o contexto é muito volátil, ou seja, as empresas estão sempre a ter que conviver com esta constante incerteza e isso obviamente atrapalha a tomada de decisão.
E por isso, a maior ameaça que as empresas enfrentam, ou o maior risco que as empresas enfrentam para os próximos anos, é precisamente não conseguirem ter capacidade de tomar boas decisões num ambiente de tanta incerteza que certamente vai se manter. Nós não vamos, muitos já falam inclusive em ruptura. Quem acompanhou agora a conferência do World Economic Forum ouviu, nomeadamente, vários dirigentes políticos a falar em ruptura, nomeadamente com os Estados Unidos, mas não só com os Estados Unidos, ou seja, vivemos hoje um ambiente houve muitos anos em que se tentou, ok, vamos harmonizar o comércio mundial, vamos ser, portanto, o tal espírito do comércio livre, e convivemos neste momento, nós aqui na União Europeia, com a União Europeia a continuar progressivamente a fazer esse caminho, tendo agora, portanto, digamos, chegado a um acordo com o Mercosul, já se fala também num possível acordo com a Índia, e simultaneamente ou os Estados Unidos, que eram seu parceiro não só no âmbito da defesa, mas também no âmbito comercial, portanto, era um aliado a criar uma ruptura. E essa ruptura vem em várias frentes e vai ter diferentes impactos, obviamente, com diferentes proporções, consoante a sua empresa, o seu setor, se você exporta ou não para os Estados Unidos, mas com a certeza de que não é só quem exporta para lá, porque toda a cadeia de fornecimento vai ser afetada. Portanto, toda esta incerteza não vai parar num ano, não vai parar em 2026, não vai parar em 2027, porque depois, simultaneamente, também estão a existir várias rupturas trazidas pelas tecnologias, pela inteligência artificial, e a empresa tem que saber lidar com isso, e saber lidar com isso com muita velocidade. E, portanto, o maior risco é a tal decisão reativa, é a empresa não criar internamente, portanto, os tais pilares, que vamos falar em seguida, que vão sustentar a tomada de decisão neste ambiente de altíssima incerteza. E por isso, eu, mais do que falar aqui em plano, que tecnologia escolher, porquê? Porque isso vai depender da sua empresa, da sua realidade, do ponto em que ela está, do diagnóstico que você faz no momento. E não esta é melhor do que aquela, ou aquela é melhor, ou isto é prioritário e aquilo não. Uma coisa pode ser prioritária para uma empresa e para a mesma coisa não ser prioritária para outra. E é esta capacidade que as empresas têm que desenvolver e que eu quis trazer aqui. Espero que isto feche com chave de ouro esta série, e depois, obviamente, prosseguiremos aqui com o Pode Competir, com outros episódios focados, portanto, sempre em orientações para melhorar a sua competitividade. E se neste momento já sente que de alguma forma eu ajudei, obrigada por estar a trazer estes conteúdos de forma gratuita, deixe o seu like, portanto, também para me ajudar a mim a crescer aqui com este canal e esta mensagem chegar a mais pessoas. Dito isto e feita esta introdução e deixando claro aqui alguns conceitos que são importantes para não haver confusão em relação ao próprio tema que eu trouxe para aqui, porque há muita coisa que uma empresa precisa para estar preparada para o futuro e para se preparar para os próximos anos. Mas o que eu quero trazer aqui são 5 pilares de preparação, de criação de um mapa mental que a sua empresa deve incorporar para depois, sim, pensar nos planos, nos projetos, nas estratégias. Portanto, que sim, também tem que estar preparado e também tem que fazer isso. Mas vamos falar um bocadinho então daquilo que o vai ajudar no momento antes
para tomar as decisões dentro deste contexto de tanta incerteza. E o pilar número 1 que eu quero falar, que é muitíssimo importante, são todos importantes, não tem propriamente uma ordem, mas este eu acho que sim, precede todos os outros. É a empresa desenvolver a capacidade de fazer uma leitura adequada do contexto e do que está a acontecer. E para isso a empresa tem de acompanhar tendências, saber ler essas tendências para perceber que tipo de impactos pode ter no seu negócio ou que tipo de impactos não terá no seu negócio ou o tipo de impactos que isso pode ter no seu mercado do ponto de vista daquilo que são os seus clientes ou até será que isto pode ter impacto em algum fornecedor meu. Porquê? Porque uma empresa não vive sozinha, não tem que pensar só em si. E isso você, enquanto empresário, com certeza que sabe dessa realidade. Mas muitas vezes, quando se vai tomar decisões, há este fechamento, portanto, na sua própria realidade. E esquecemos de que há todo um contexto que nos envolve que são variáveis que podem fazer alterar os resultados da empresa. E esta leitura do contexto não é esperar que as notícias rebentem, portanto, na nossa cara, por via da comunicação social, por via das redes sociais, por via das várias fontes de comunicação, porque aí o facto já aconteceu. É ir percebendo, através, sim, do acompanhamento de estudos, de tendências, das próprias estatísticas que são emanadas pelos vários organismos estatísticos, ir acompanhando uma evolução, e quanto mais você faz isto, mais você aprimora o radar de para onde é que está a ir o mercado, o que é que poderá vir a acontecer. E isto não é para gerar ruído, ou confusão, ou alarmismo, ou pânico, porque não, é para que a empresa, em qualquer momento, ela está a laborar num determinado mercado, num determinado contexto, mas a partir do momento que começa a perceber que podem estar a surgir sinais que poderão impactar o seu negócio se vierem a concretizar, ela poderá traçar planos ou até inseridos no plano que já tem, que façam com que, quando aquela realidade surge, a empresa preparou-se para aquilo e, portanto, digamos que não leva uma pancada nas costas ou um morro no estômago, como quiserem, em que naquele momento tem que reagir de forma muito rápida, e muitas vezes a tomada de decisão aí pode ser errada. Okay? As decisões que se tomam perante a urgência muitas vezes não são as mais acertadas. E nesta leitura é preciso ter cuidado com não reagir a tudo, não se alarmar, saber o que vale a pena olhar, não reagir, não ficar a pensar só porque o concorrente direto implementou, eu também tenho que ir atrás. Portanto, é importante entender o setor, é importante ver o que é que o setor está a fazer, mas nem sempre tudo se aplica à sua realidade, ou tudo é urgente, ou tudo é prioritário. E outra leitura que você deve utilizar para aprimorar a leitura de contexto é, por exemplo, também olhar para os outros setores. Porque muitas vezes as mudanças disruptivas dentro de um setor vêm de inspirações noutros setores que nada têm a ver com aquele em que nós estamos. Portanto, sim, olhar
para o contexto em que você está inserido, mas também ter uma visão mais alargada para outros contextos, para perceber as tais tendências de consumo. E muitas vezes estas tendências são percebidas por estratégias que estão a ser implementadas noutros setores e que, portanto, depois vêm respingar no nosso setor num determinado momento, ou quando uma empresa souber acomodar uma determinada alteração que vá de encontro àquilo que é a vontade e o comportamento manifestado pelos consumidores. E por isso, a ideia aqui não é dizer que você tem que prever tudo, que você tem que estar sempre mas é muito importante estar muito alerta para o contexto, analisando e lendo estudos, mesmo estudos feitos pelas associações setoriais, que são muito relevantes e, portanto, é estar realmente atento e fazer esta leitura de contexto. Pilar número 2 que eu quero aqui trazer é você ter, ou a empresa também incorporar a todo momento a consciência de que tem de ter uma clareza sobre o seu modelo de negócio e sobre o ponto em que está, ou seja, ter muito claro, conhecer muito bem o seu negócio por dentro. E a verdade é uma, muito provavelmente você desse lado já vivemos esse cenário, portanto, com empresários a quem apoiamos, que do lado do empresário a resposta é logo, evidentemente que eu conheço o meu negócio. E portanto dizem isto e quando se diz isto não é dizer que obviamente o empresário não conhece o negócio, não é? Porque senão não estaria a operar. Mas quando se vai descer um pouco mais fundo, conclui-se que há muita coisa, ou seja, sabe-se do negócio, sabe-se da atividade, como é que as coisas se vão processando, mas não se conhece, ou não é, obviamente isto nunca é para todos, não é? Portanto, são pilares que eu quero que tenha consciência de que é importante a sua empresa ter para estar preparada para o futuro. E muitas vezes nesse confronto, quando começamos a mergulhar no fundo, em perguntas, portanto, já mais concretas, nem sempre a resposta é assim tão óbvia. Quando, à primeira vista, quando se fala em você tem de conhecer muito bem o seu negócio, ter uma clareza sobre o modelo de negócio que você desenvolve, portanto, muito grande. E isto, a resposta quase imediata é óbvio, não é? Porque é óbvio. Mas não é o pilar em si não ser óbvio. É será que você tem essa clareza? E é isto que você deve mergulhar e perceber se sim ou não, para eventualmente dizer, bem, se não tenho, sei que é um pilar fundamental, tenho que trabalhar isso na minha empresa. E aqui estamos a falar de questões como, obviamente isto o que é que pressupõe? Um diagnóstico profundo à sua empresa. E eu não vou poder aqui neste episódio percorrer todas as perguntas que seriam feitas nesse âmbito. Mas vou salientar aqui alguns pontos. Você sabe com exatidão qual é, de onde é que você está a ganhar dinheiro? Ou seja, de onde é que vem o valor da sua empresa? Porque muitas empresas, isto para concretizar o que é que eu quero dizer com isto, as empresas têm vários produtos ou serviços dentro do seu portfólio. Porém, quando questionadas em relação ao que é que está a gerar mais dinheiro, o que é que traz mais valor para a empresa, nem sempre as empresas têm esses dados. Nem sempre sabem dar esta resposta. E esta resposta é muito importante no momento de uma tomada de decisão em relação a prioridades de investimento.
Porque acho que, dizendo-lhe isto, já lhe parece óbvio. Onde é que vale a pena estar à aposta? Naquilo que traz mais dinheiro à empresa. Mas não é só o que traz mais dinheiro à empresa. Traz dinheiro. Mas é feita a leitura de tendências. Será que esta aposta é para continuar ou é para alavancar? Ou ela já está a sofrer uma mudança para um outro eixo que está a ter uma taxa de crescimento muito mais acelerada? Percebe que esta microanálise, que muitas vezes não é feita, é o que lhe dá a tal clareza no momento da tomada de decisão. Mas outro exemplo que eu posso aqui dar, que muitas vezes também as empresas, quando confrontadas, não têm esta clareza. Onde é que você está a ganhar ou a perder margem? Ou quais são os gargalos dentro, portanto, da sua dinâmica de custos que lhe estão a tirar margem? E também às vezes aí há um vacilo. Muitas vezes as empresas não conseguem responder concretamente, ou seja, olham para os dados, para aqueles dados imediatos que são trazidos pela contabilidade e verificam, por exemplo, que a margem está a cair. Ou que, apesar de estarem a vender mais caro, não conseguem elevar a sua margem. E dizem simplesmente, pois, os custos estão a subir e nós até aumentamos os preços. Bem, muitas vezes até nem isto fazem, ok? Mas eu não queria entrar nesse detalhe porque senão vou perder aqui o fluxo do episódio. Poderei, se for de sua vontade, diga-me um dia trazer, portanto, também um episódio sobre, portanto, esta leitura de indicadores. Mas isto é para lhe dar a clareza de que, perante a pergunta, você sabe responder? Você sabe se é um problema de escolha de fornecedor? Será que você está a comprar bem? Será que você não está a comprar bem? Sabe dar esse tipo de respostas? Este é o outro exemplo. Outra situação que acho que esta aqui é bastante... fala-se muito de... onde é que a sua empresa está mais frágil? Quais são as áreas dentro da sua empresa que você está mais frágil? Aquilo que muitas vezes nós, dentro de uma SWOT, colocamos os pontos fracos e os pontos fortes. Você sabe identificar? E não é só identificar assim como o chavão. É olhar para as áreas, todas as áreas da sua empresa, e você sabe onde é que estão os pontos mais frágeis que podem comprometer, juntando à leitura de contexto, que podem vir a trazer problemas à empresa no futuro? Não é só, é ponto fraco porque sim, eu sou mais fraco do que o meu concorrente porque o meu produto é de qualidade ligeiramente inferior à do concorrente. Não é? Isto também é importante identificar, como é óbvio. Mas que tipo de situação fragiliza a sua empresa face a uma possível alteração de contexto? Certo? E isto nem sempre é assim tão óbvio. Pode parecer, mas nem sempre é assim tão óbvio. E por isso, sem esta clareza, você, no momento de tomar uma decisão em relação a estas evoluções tecnológicas com que nós temos estado a falar amplamente ao longo desta série, você não vai ter uma consciência de quais são as mais relevantes, quais são as que vão trazer maior valor à empresa quando introduzidas. E isto é a tomada de decisão inteligente, porque você não vai ter todas as tecnologias, pelo menos não de uma vez só, porque isso envolve muito investimento. E, portanto, o que é prioritário, o que é que não é? E como é que você define essas prioridades?
Percebe? Portanto, isto é muito importante, ter clareza sobre o negócio, sobre o ponto em que você está, sobre o seu modelo de negócio e o que é que impacta o seu modelo de negócio. Porque muitas vezes até o próprio modelo de negócio tem que sofrer uma alteração. Mas isso deixarei para outros episódios, certo? Pilar número 3. A capacidade de decisão não assente em ferramentas, ou seja, ferramenta A ou a ferramenta B, escolha a tecnologia A ou a tecnologia B. Não, ou seja, você ter uma noção clara no momento, portanto, de tomar a decisão. Como é que você tem esta capacidade de decisão? Você conhece bem o seu negócio, já falámos atrás, portanto, há pouco até dizia que isto não tinha uma ordem, mas na verdade até acaba por ter. Conhece o contexto, mas tem internamente critérios objetivos para orientar a sua tomada de decisão. Tem prioridades muito claras para a tal tomada de decisão. A noção de timing, ou seja, um investimento pode ser importante isto fazia diferença na minha empresa, isto fazia diferença na produtividade da minha empresa, isto fazia diferença do ponto de vista de custos. Mas será que isso é o que vai preparar bem a sua empresa para o tal contexto que nós estamos a viver e uma alteração do ponto de vista das tendências do comportamento do consumidor? Você tem que ligar os pontos. E essa ligação é que vão dar esta noção de prioridades com base em critérios e objetivos. Ou seja, para onde é que a sua empresa quer ir, o que é que a sua empresa quer atingir, quanto é que quer vender, como é que quer crescer, se quer ir para mercados internacionais ou não. Ou seja, aí é que entra, portanto, a tal planificação assente em objetivos estratégicos, numa visão clara que você tem para o seu negócio. No entanto, esta capacidade de decisão só ocorrerá se você estiver munido, portanto, de um conhecimento profundo da sua empresa, de uma análise sistemática do contexto em que ela se insere e depois ter critérios ou objetivos, prioridades em termos de ação. E através das prioridades você tem a noção do timing, do faseamento, do que é que vai primeiro, do que é que vai depois. E isto é muito importante para então se fazer a tal escolha de quais vão ser os primeiros investimentos a fazer, porque você a partir daí consegue estabelecer um nexo entre eu vou investir nisto e com isso isto vai ter este impacto nas minhas vendas, ou este impacto nos meus custos, ou este impacto na minha produtividade, ou seja, ou vai resolver uma questão de, por exemplo, de proximidade com o cliente que eu estava a perder, ou vai... Percebe? Isto é dado pelos os maiores desafios que você tem que resolver para não perder competitividade. Certo? E o quarto pilar que você vai perceber que ele foi também trazido para aqui, porque eu não poderia deixá-lo de trazer ao longo da série, que é as pessoas. As pessoas e a forma como você organiza as pessoas dentro da sua empresa. E aqui dizer isto com muita clareza. Nas empresas mais competitivas, os empresários procuram que
muitas vezes aquela coisa as pessoas vestirem a camisola, não é? Dita assim de uma forma mais ligeira. Ou seja, é muito importante que para a execução de qualquer estratégia, para a aceitação das mudanças, para o colaborador estar disposto a aprender, a seguir em frente, a ver o que é necessário, portanto, a vestir a camisola. As pessoas têm que estar muito alinhadas com aquilo que é o propósito da empresa e, portanto, elas têm que ser valorizadas. Elas têm que se sentir como parte da organização, elas têm que se sentir pertencentes a, e não um mero instrumento que pode ser a qualquer momento substituído porque o valor que tem, enfim, não é dizer ninguém é insubstituível, a velha história, mas há know-how que é adquirido ao longo de anos que é muito difícil substituir quando entra alguém de novo. O sangue novo é importante, mas há que valorizar quem está. E estar preparado exige que as pessoas que colaboram consigo, as pessoas que fazem acontecer dentro da sua empresa, elas entendam o porquê das mudanças, o porquê de... Vamos dar aqui um exemplo concreto. É natural que, quando uma empresa começa a automatizar fluxos de trabalho, operações que antes eram feitas por humanos, ou a introdução de uma qualquer inteligência artificial que vai também substituir algumas ações que eram feitas por colaboradores. É importante que as equipas entendam o porquê, a mais-valia que podem obter. E, acima de tudo, dar-lhes espaço para aprender e ajustar aquilo que elas fazem em função destas novas dinâmicas que vão surgindo. Ou seja, provavelmente vai haver perda de empregos em muitas áreas, mas por que não tentar que algumas das pessoas possam ser resgatadas para outras áreas? E isto implica que na sua estratégia você inclua as pessoas que consigo colaboram e façam com que elas se sintam bem com a mudança, que elas não vejam a mudança como uma ameaça, mas como algo que também vai ajudar a que elas tenham uma melhor qualidade no trabalho, que elas consigam desempenhar as suas funções, portanto, de forma mais assertiva e com maior qualidade e rigor, e não apenas com aquele tipo de liderança que impõe, é assim e ponto final, e tens que te adaptar, e tens que aprender, e corre atrás. Muitas vezes introduz um software e nem sequer se prepara devidamente as pessoas para a utilização daquele software. E as pessoas sentem-se perdidas e mais, sentem-se assustadas com o poderem perder o seu emprego. E a pior coisa que pode acontecer, do ponto de vista da motivação, é a pessoa viver em constante medo de eu não vou conseguir acompanhar estas mudanças e vou perder o meu emprego. Certo? E, portanto, você enquanto líder ou junto dos líderes que acompanham as suas equipas, você tem que transmitir que tecnologia não é um bloqueio, é uma ajuda. E se as pessoas precisam de ajuda para aprender, para aprimorar, para saber utilizar, é também criar mecanismos de formação interna ou externa para que as pessoas se preparem para aquela realidade. As empresas mais competitivas investem muito em formação, muitas vezes dada em contexto de trabalho, ou seja, aquelas formações em que as equipas formadoras deslocam-se à empresa para adaptar à realidade da empresa. Isto é fundamental para você ter equipas motivadas, equipas que vistam a camisola, que queiram o progresso da empresa e não sejam um bloqueio à mudança por medos que são legítimos do ponto de vista pessoal.
Portanto, muito importante o pilar das pessoas. Todos eles são importantes, não é? E por último, o último pilar é: você tem que ter margem de manobra. E este aqui entronca com o quê? Você tem que tem que ter uma situação financeira dentro da sua empresa que lhe garanta que você tenha esta margem de manobra. Muito antes de pensar em distribuir resultados, tive resultados líquidos positivos, maravilhoso, vou distribuir uma parte pelos sócios, legítimo, a empresa é para isso, mas muito antes de tomar essa decisão, perceba se não é melhor, para ter esta tal margem de manobra, que esse resultado se mantenha na empresa. Estas decisões financeiras de vou reter na empresa para fazer um investimento maior lá à frente, para poder ajustar a minha empresa, para que ela esteja preparada não só para crescer, mas ter margem de manobra e flexibilidade de se adaptar à tal incerteza que hoje tem comandado o mercado. Ou seja, incerteza sempre houve, ok? Deixando bastante claro isso, não é? Incerteza sempre houve. Mas vivemos hoje dinâmicas que assumíamos como adquiridas e que deixaram de o ser. E que as empresas vão ter que saber estar pré-preparadas. Vivemos um cenário de ameaça de guerras, ameaça de um agudizar de guerras, ameaças, veja-se o exemplo da Groenlândia, que jamais nós na nossa cabeça imaginávamos os Estados Unidos atacar indiretamente, porque ainda não fez um ataque direto, não é? Um aliado. E esta incerteza, a sua empresa tem que estar preparada para isto. Não adianta dizer que quer dizer, pode dizê-lo, eu digo até às vezes nas minhas redes sociais, se calhar até nem devia, porque as redes sociais não gostam nada de assuntos políticos, mas é esta a verdade. A pessoa pode até falar contra, pode até dizer que isto é inaceitável, como nós temos visto muitos líderes políticos a dizer, e é inaceitável. Mas uma coisa é o discurso, que nós podemos ficar indignados, podemos ficar preocupados, podemos desejar que aconteça alguma coisa que faça as coisas não acontecerem daquela maneira, mas você tem que ter margem de manobra e flexibilidade para, a qualquer momento, fazer face a alterações do mercado. Por exemplo, quando foi a questão das tarifas. Quantas empresas levaram um rombo gigante por causa das tarifas impostas pelos Estados Unidos? Certo? E mesmo aquelas que não exportavam diretamente para os Estados Unidos, podem ter uma exportação indireta. Ou podem vender para uma empresa que tem exportação direta para os Estados Unidos, e isso pode fazer cair, não é? Portanto, a empresa deixar de comprar tanto à sua, porque teve um rombo com a questão das tarifas. Imaginemos aquelas empresas que estão no limbo, que estão no limite, que estavam perante aquilo, iam ser empurradas para uma situação de catástrofe. Sim, nem sempre a empresa pode ter margem de manobra para tudo. Para muitas empresas isto pode ter significado muito. Mas o que é que isto veio mostrar? O que é que isto veio mostrar? A importância tão difundida de diversificar mercados, de não estar muito dependente de um único mercado. Muitas coisas aquilo veio aflorar, e não foi, como se costuma dizer, por falta de avisos, por falta de alertas, mas vivia-se num certo conforto em relação àquilo que era o mercado. Conforto esse que já não é tido hoje da mesma forma. E por isso,
prepare a sua empresa, ganhe este espaço financeiro de margem de manobra para conseguir atuar e, acima de tudo, tenha sempre presente que uma boa estratégia, mesmo até do ponto de vista produtivo, nós temos um cliente que fez isso, por exemplo, quando a pandemia, produzia para a aeronáutica parou totalmente. Ele conseguia, dentro do seu eixo produtivo, adaptou a sua produção para outro tipo de produtos. Portanto, ter flexibilidade produtiva, ter flexibilidade, portanto, digamos, nas operações. Isto é muito importante, trabalhar para que a sua empresa esteja preparada para o futuro, certo? E por isso, com isto, tendo passado este mapa mental que espero que tenha sido útil, diga-me você se foi útil ou não passar-lhe estes pilares. E eu quero deixar-lhe aqui, agora quase no final do nosso episódio, algumas perguntas para a sua reflexão acerca destes pilares que falámos. Que é, ouviu estes pilares, se eu preciso, revisite. Eu quero que você, com seriedade, que com certeza o fará, você responda. Onde é que você está forte? Ou seja, olha, este pilar eu estou seguro, estou tranquilo. E também, no sentido inverso, onde é que você está frágil em cada um destes pilares? Certo? Acho que é a primeira identificação que eu quero que você faça e traga para si, enquanto empresário. Porque a partir dessa análise, ou seja, nós em gestão estamos sempre a fazer esta análise, não é? Portanto, dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças, não é? Portanto, a tradicional SWOT aplicada a imensa coisa, não é? Portanto, nós podemos aplicar a SWOT em várias valências, não é? Na empresa como um todo, aqui em particular, analisando estes pilares. Portanto, feito isso, ok. Onde é que, tendo identificado, dentro daquilo que identificou como sendo onde você está mais frágil, o que é que eu posso fazer desde já, então, para me preparar melhor e reduzir esta fragilidade? E depois, em relação aos pontos fortes, não é? Como é que eu posso aproveitar isto a meu favor do ponto de vista estratégico? Também é importante saber que quando uma empresa está fortalecida e conhece bem o contexto do mercado, ok, eu conheço bem, e estou a utilizar isso a meu favor ou não? Ou apenas conheço, mas não tenho ações que estão a aproveitar este trunfo que eu tenho de conhecer bem o contexto. Ou seja, eu conheço bem o comportamento do consumidor. E aquilo que eu estou a fazer na empresa está alinhado com isso? Ou eu continuo a agir meio que no improviso? Portanto, estas questões eu queria lhe deixar porque você tendo estes pilares, portanto, obviamente depois é preciso traçar, eu falo aqui muito, não é? Essa é a minha área, onde eu ajudo os empresários, portanto, a criar os projetos, a criar estratégias, nomeadamente não só na consultoria 1 para 1, mas também no programa Projetos Competitivos. Portanto, fazemos todo esse trabalho de traçar a estratégia, de traçar os projetos. Ok, mas a sua empresa tem pelo menos estes pilares assegurados para ajudá-lo a tomar decisões mais certeiras face a este contexto de tanta incerteza ou não? É com esta pergunta que eu me despeço hoje neste episódio, deixando aqui também mais uma vez o convite a que partilhe comigo se foi útil, se não foi, se você realmente foi alertado e vai melhorar alguns dos pontos. Se não quiser partilhar, enfim, tudo bem, não é por isso que deixarei de fazer o programa, mas pense nisto com cuidado. Pense se realmente a sua empresa está preparada para enfrentar os próximos anos e esta incerteza em que o mercado
neste momento se encontra. E o Pode Competir volta para a semana com mais um episódio. Até lá, um abraço e bons negócios!